amigos, bom dia a todos, que bom estarmos aqui para nós estudarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Hoje nós iremos estar dando continuidade ao estudo da semana passada, o qual nós estudamos sobre a morte, o que é a morte. E vimos que a morte é o oposto da vida, assim como a bênção é o oposto da maldição. Vida é estar vivo, é respirar, é ter vida, é pensar, é agir. A morte é o oposto disso. A morte é deixar de pensar, a morte é deixar de agir, a morte é perecer, é cessar todas as suas obras. Na Eclesiastes 9 nos diz isso. Vimos que como Deus criou o ser humano do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, passou a ser um ser vivo, um ser pensante, alma, psique, nefesh, em hebraico. E vimos que a morte é o contrário. Lá em Eclesiastes 12, verso 7, diz que na morte o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Vimos o que é esse espírito, o que é esse fogo. A Bíblia vai dizer que esse espírito é o mesmo que os animais têm. Assim como morre um, morre também o outro. Vimos que a criação do ser humano, Deus criou o ser humano, a sua estrutura, os neurônios, toda a estrutura do corpo humano. Foi Deus que criou, Deus modelou o ser humano. E ali Deus deu a vida. Mas o que acontece após a morte? Existe uma longa trajetória acerca da mortalidade da alma e a imortalidade da alma. No campo filosófico, nós temos Platão, que defendia que o ser humano, pensamento grego, Platão, defendia que o ser humano era composto por matéria e alma. E quando o ser humano morria, a alma se despendia do corpo e podia navegar nos pensamentos dos deuses. Aristóteles, seu discípulo, dizia, não é assim. O ser humano só existe na junção. O ser humano é um ser holístico, um ser completo. Dentro do cristianismo nós temos também dois grandes pensadores. Santo Agostinho, que veio da escola neoplatônica, defendia o pensamento de Platão, o ser humano era composto por alma e corpo, e que esses elementos eles podiam se separar, daí surge a doutrina do purgatório. Mas no século XIII aproximadamente, Tomás de Aquino pega e quebra todos esses pensamentos de Santo Agostinho e diz, epa, não é assim, o ser humano é de fato um ser completo, o ser humano só passou a existir quando Deus ele formou o corpo e soprou, deu vida, e a morte é o contrário da vida. E hoje nós vamos estudar o que acontece após a morte. O que acontece após o sepultamento? Será que a alma vai para algum lugar? Será que a alma vai para o seio de Abraão? Será que a alma vai para o Hades? O que a Bíblia diz? Algumas denominações, principalmente pentecostais e neopentecostais, acreditam no inferno, que quando as pessoas morrem, elas vão para o inferno, as pessoas ruins vão para o inferno, as pessoas boas vão para o seio de Abraão. Eles se baseiam isso em uma parábola. E hoje nós iremos examinar essa parábola. Mas o primeiro ponto que nós precisamos colocar aqui é que não se pode fazer doutrina em cima de parábola. Porque se a gente fizer isso, nós teremos sérios problemas e alguns problemas serão apresentados aqui nesse vídeo. Então vamos para a parábola, Parábola do rico e do Lázaro. Lucas 16, Lucas capítulo 16, 19 ao 31. Lucas 16, 19 ao 31. Diz assim: Ora,
Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, amigos, esta foi a parábola do rico e do Lázaro. Explicando um pouco dessa doutrina que está dentro do pentecostalismo em si, né? Eles acreditam, na verdade, em 2 infernos. Como assim 2 infernos? É assim, que quando a pessoa morre, a alma do ímpio que morreu vai para um local de tormento. Estão atormentados. A alma do justo vai para o seio de Abraão, onde lá ficam pensando, tendo pensamento, a alma fora do corpo. Mas que na ressurreição, porque eles também creem na ressurreição, quando Jesus vier e os mortos ressuscitarem, os ímpios que estão nesse inferno, nessas chamas, inclusive, existem vários livros de pessoas dizendo que tiveram revelações do inferno, escreveram livros mostrando como é o inferno. Pessoas dizendo que teve visões de pessoas que já estão em chamas no inferno. Amigos, isso é muito sério. Temos que ter muito cuidado com essa doutrina, porque essa doutrina tem impedido muitas pessoas de se achegarem ao Evangelho. As pessoas não conseguem compreender um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que envia o seu próprio Filho para morrer pelos pecados da humanidade, um Deus que quer salvar, que quer dar vida, com um Deus que uma pessoa que vive 80 anos aqui nessa terra, que faz coisas boas e coisas ruins, mas fizeram mais coisas ruins, 80 anos, vai ser lançada num lago de fogo, em chamas, num lago de fogo, para ser queimado toda a eternidade. Toda a eternidade. Você tem noção o que é toda a eternidade? Queimar para sempre, sem fim.
E as pessoas não conseguem compreender, impede das pessoas, não, como eu vou acreditar nisso? Vocês praticamente estão me colocando um beco sem saída. Ou a pessoa crê, ou a pessoa vai ser lançada no lago de fogo. E vai queimar por toda a eternidade. E as pessoas não conseguem juntar as duas coisas. Esse Deus de amor, de misericórdia, que quer salvar e perdoar, com o mesmo Deus que quer jogar a pessoa num lago de fogo para queimar toda a eternidade. Isso é muito perigoso, e com base nessa parábola, nós veremos que essa parábola vai trazer bastante problema para todo o pensamento bíblico. Todo o pensamento bíblico. Então eles acreditam que a pessoa quando morre, os pentecostais, neopentecostais, as pessoas quando morrem vão para o inferno, estão em chamas. Tem livro de Rebeca, Rebeca Brown, escreveu alguns livros, Divina Revelação do Inferno, Divina Revelação do Céu. Que as pessoas estão lá em tormentos, em chamas. Quando Jesus voltar, essas pessoas vão ressuscitar para ser lançado em outro inferno. E as pessoas que estão no seio de Abraão, estão com Deus, estão no paraíso, vão ressuscitar e depois vão voltar de novo para o paraíso. Amigos, isso não tem base bíblica nenhuma. Samuel, mas a parábola do rico e do Lázaro não é uma história real. Parábola, amigos, do grego parabolim significa colocar de lado. Jesus contou essa parábola com um propósito. Toda parábola tem um propósito. E nós precisamos entender na hermenêutica todo o contexto. O contexto externo. Tem o contexto interno, a perícope. Mas tem o contexto externo e o contexto geral de toda a Escritura. Por exemplo, Jesus lá em Lucas, capítulo 15, Jesus contou 3 parábolas. Por que Jesus contou parábola de ovelha perdida? Por que Jesus contou parábola de dracma perdida? Por que Jesus contou parábola de filho pródigo? Qual o intuito dessas 3 parábolas? Um único pensamento. Que pensamento é? Que há festa no céu, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Teve um porquê. Jesus não contava historinha à toa. Ele contava história para trazer um significado. Para que as pessoas pudessem entender, compreender, é trazer clareza. Isso é para que servem as parábolas, as metáforas, para que a pessoa possa entender, para que a pessoa possa analisar uma história fora a parte. Jesus contou essa parábola para um grupo específico. A primeira pergunta que nós precisamos fazer é: por que Jesus contou essa parábola? Para quem Jesus contou? E o que ela significa? Que mensagem ela nos traz? Um ponto que Jesus contou é o seguinte: ele vai dizer que o Lázaro, quando morreu, foi para o seio de Abraão. E o rico, quando morreu, foi para o Hades. A palavra grega aqui, no verso 23, que foi traduzido como inferno, que isso é um erro muito grande. O que significa inferno? Inferno no latim significa local inferior, profundezas, local inferior. Isso é o significado da palavra inferno. Então o rico morreu e foi para o inferno. A palavra grega ali é Hades. O primeiro problema que nós conseguimos enxergar, e se a gente fizer doutrina, é que o inferno fica do lado do céu. Quem está no inferno consegue ver as pessoas que estão no céu, e quem está no céu consegue ver as pessoas que estão no inferno. Ou seja, se você for criar doutrina em cima de parábola, você vai dizer o quê? Que o céu é do lado do inferno, são paralelos. Que enquanto você vai estar no paraíso, você vai poder ver as pessoas queimando lá de fogo. Você consegue enxergar um céu assim? É esse céu que a Bíblia te apresenta? É essa eternidade? Porque nós estamos falando aqui de eternidade. Tormento eterno. É essa a eternidade?
Uma eternidade enquanto você vai estar lá com os anjos, com Deus Pai, com tudo. Você olha à sua direita e vê as pessoas queimando, gritando, se maldizendo. Porque, preste atenção, na parábola, Abraão escutava a voz do rico. O Lázaro escutava a voz do rico. E o rico escutava tanto a voz de Abraão como a voz de Lázaro. Ou seja, há comunicação entre o céu e o inferno. Há uma comunicação em uma eternidade em um céu e uma eternidade em um inferno. Você consegue entender o problema disso? Ah, Samuel, mas aqui nós estamos falando na parábola de almas, né? De almas, não de eternidade com o Senhor, de almas. Ok. Então as almas que morreram em Cristo conseguem ver as pessoas em tormentos nesse lago de fogo. Depois Jesus vai voltar, vai ressuscitar essas pessoas para jogar em outro lago de fogo. Esse é o que eles creem, com base numa parábola. Princípio de hermenêutica, não se pode fazer doutrina em cima de parábola. Outro problema grande que nós teríamos, sabe o que é? É que na parábola vai dizer que o rico foi lançado no inferno porque teve tudo aqui na terra. Ele teve tudo na terra. Ele foi rico, ele viveu bem, teve riqueza, teve isso e aquilo. E Lázaro não teve nada. Se a gente for fazer doutrina em cima de parábola, olha o que surge. Surge a doutrina de que se você tiver uma vida miserável, desprendida, se você for um mendigo nessa terra, você vai herdar um paraíso. Mas se você for um homem rico, bem-sucedido, se você tiver tido tudo aqui nessa terra, lá você vai ficar em tormento. Então a teologia da inversão. Olha o perigo disso, com base numa parábola. E nós sabemos que não é assim. A Bíblia não vai dizer que o rico era ímpio, e nem que Lázaro era justo. Vai dizer lá no versos 25, diz assim: disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu está em tormento. Sabemos que essa não é a base. Nós temos aí na imagem a foto do nosso amigo Gugu, né? Hoje ele não está mais em nosso meio, infelizmente. Perdeu sua vida, né? Algo simples, né? Se foi trocar uma lâmpada, uma coisa assim, subiu na escada, caiu e não resistiu, né? Morreu, infelizmente. Mas o Gugu, ele costumava fazer um papel de homem pobre, se vestia de pobre, se sujava, ia para as ruas, né? E as pessoas, quando reconhecia ele ajudava as pessoas. Esse é um dos programas que o Gugu Liberato tinha. Mas nós temos aí a imagem do Gugu rico e do Gugu pobre. Nós sabemos que uma pessoa pobre, ela também pode ter um coração tão imundo, tão vil, como a sua aparência. E que um rico, né, ele também pode ser um homem bom de coração. Ou seja, não é as nossas posses que determinam se a gente vamos para o céu ou para o inferno. Não é nossas posses. Então esse é outro perigo que a parábola nos traz. Que o rico, se você for rico, você não vai para o céu. E se você for pobre, você vai para o inferno, para o Hades. Não é isso que a Bíblia diz. Outro grande problema também é nas palavras. Nas palavras. Mas nós temos aqui também, amigos, uma questão antes de entrar na palavra grega, que é bastante importante, que nós tivemos 3 palavras gregas traduzidas como inferno pela João Ferreira de Almeida, e isso tem trazido
bastante confusão na mente das pessoas e nas suas interpretações da Bíblia. Por isso que é necessário a gente entender um pouco, né, das línguas originais com a Bíblia foi escrita. Um dos questionamentos que as pessoas colocam acerca dessa parábola é dizer: Samuel, mas parábola não pode ter nome próprio. Que parábola, Jesus aqui usou um nome próprio, botou Lázaro. Então é uma história real. Inclusive naquela novela, né, que fizeram, a Record fez, que foi o Rico e o Lázaro, eles mesclaram ali as histórias de Daniel, Nabucodonosor e o Rico e do Lázaro. Por quê? Porque um dos amigos, né, de Daniel, Azarias, em hebraico é a mesma palavra Lázaro. O nome Lázaro significa El-Azar ou El-Azer, que é Deus é meu ajudador. Então, Azarias é o mesmo nome Lázaro. E eles mesclaram as duas histórias, em que ele foi uma história real dos tempos de Nabucodonosor. Amigos, uma parábola pode ter nome próprio, sim. Né? Nós usamos. Quem disse que não pode ter? Em qual cultura não pode ter? Aqui, nós costumamos contar a história do Joãozinho, né? Da Mariazinha. Nós colocamos nomes. Mas o nome na parábola bíblica, na Bíblia, ela precisa ter um significado. E o próprio Deus, ele contou uma parábola para Ezequiel e deu nome próprios à parábola. Lá em Ezequiel 23, você pode ler todo o capítulo em sua casa. Deus contou a parábola de Oola e Oliba. Duas mulheres, duas meretrizes, que abandonaram Deus. Duas mulheres. Oola representava Samaria e Oliba representava Jerusalém. Se prostituíram com os assírios, se prostituíram com os caldeus. Lá em 1 Reis 12, versos 13, você vai encontrar a divisão ali após a morte de Salomão. Houve a divisão das tribos, seu filho Roboão e o seu servo Jeroboão. 10 tribos, 2 tribos. Porém, as 2 tribos ficaram com o templo em Jerusalém. O templo de Salomão, que Salomão havia construído. E Oola significa não minha tenda, que ficava em Samaria, representava Samaria. Por quê? Porque Roboão, ele começou a construir altares em diversas cidades. E ele chamava pessoas não levitas de outras tribos para fazer o trabalho de sacerdote. E Deus disse: essa não é minha casa, não minha casa. E Jerusalém, onde ficava a casa de Deus, onde Deus permitiu que Salomão fizesse um templo, para que ele pudesse habitar no meio do povo. Então, Oola significa não minha tenda, não minha casa, referente a Samaria. E Oliba significa minha casa, minha tenda,